Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, na série Lideranças Gaúchas. Nós estamos aí tratando de fazer um balanço do que até aqui aconteceu, especialmente no ano de 2017, o que acontecerá no ano de 2018. E temos o prazer de receber hoje aqui o prefeito de Porto Alegre, nosso amigo Nelson Marquesan. Prazer tê-lo aqui. É um prazer estar aqui com vocês, Paulo. Um prazer te encontrar nesse ano que se inicia. Uma alegria conversar com teus telespectadores. Bom, obviamente nós temos tantas coisas para conversar. Porto Alegre passa por sérias dificuldades. O senhor encontrou um caixa não só vazio, como deficitário. Por que o senhor, logo que assumiu, não deu a divulgação que se fazia necessária, mostrando qual era o quadro financeiro da prefeitura? Na verdade, o prefeito Fortunati, já no seu início do último ano, já em fevereiro, ele já anunciou que a prefeitura corria o risco de não pagar a folha de pagamento do ano de 2016, há 2 anos atrás. E foram buscadas várias alternativas para que se conseguisse, já em 2016, Paulo, pagar a folha. E para isso foram mais de 500 milhões de fornecedores e repasses que deveriam ocorrer que não ocorreram. Então, a prefeitura já em 2016 tornava público. Durante a campanha, a gente falou disso. E antes de assumir, nós revelamos essas dificuldades financeiras. E na nossa primeira reunião com o Sindicato dos Servidores... O senhor tinha noção da gravidade da situação? Eu acho que, na verdade, nenhum porto-alegrense, fora aqueles diretamente ligados ao governo e à fazenda, tinham essa real situação. E hoje ainda são poucos porto-alegrenses que sabem da situação financeira e do motivo pelo qual Porto Alegre vem ao longo dos anos decaindo na sua qualidade de vida. Os serviços decaíram na sua qualidade porque não foram pagos e por isso não foram realizados, Paulo. Então, quando a gente vê buracos do DEMAI, o DEMAI ele tem sofrido uma retirada nos últimos anos, além dos repasses que ele faz para o antigo DEP, que ele fazia e continua fazendo, foram retirados 235 milhões de reais do DEMAI para pagar contas da prefeitura. O que isso quer dizer, Paulo? Que 235 milhões não foram investidos em manutenção e em novas estruturas do DEMAI. Por isso que na Zona Sul, na Loma do Pinheiro, esse verão, está faltando água de novo, como faltou nos últimos 5 anos, porque os investimentos não foram realizados como deveriam. Então, Paulo, a situação de Porto Alegre... O prefeito foi buscando dinheiro onde tinha. Onde tinha, de forma... Rapando os cofres. Rapando os cofres, e aqui eu não quero entrar num debate, numa briga pessoal ou partidária, Paulo, porque... Até porque ele deve ter tido as razões dele para fazer isso. E o problema de Porto Alegre é tão grave, Paulo, que se a gente pessoalizar ou partidarizar, a gente entra num debate muito menor do que é a gravidade, do tamanho da gravidade da situação. Desde 2011 ocorrem 2 situações. Primeiro é que Porto Alegre não paga as suas contas com os seus recursos. Ou seja, a cada ano que passa, Porto Alegre foi puxando algum recurso, tirando no cheque especial, né, na conta, no vizinho, no pai, na mãe, que foi DEMAI, os fundos, precatórios não foram pagos em 2016, enfim. E desde 2011, Paulo, a despesa cresce mais do que a receita. É insustentável. Porto Alegre é o Rio Grande do Sul, em alguns anos será o Rio Grande do Sul, porque a situação não é momentânea, ela é estrutural. A estrutura de despesa ela já é maior que a receita e ela é mais crescente que a receita. Então, hoje está ruim e a perspectiva é piorar se alterações estruturantes não modificarem. Então, falar da capina, se o fornecedor não receber, Paulo, ele não vai capinar. Falar da coleta do lixo, se a empresa que faz a coleta do lixo não receber, ela não vai tirar a coleta do lixo. Falar do tapa-buraco, do buraco, Paulo, o buraco não vai ser tapado, porque se a prefeitura não compra areia para fazer o asfalto e não compra o asfalto, não tem como tapar o buraco. Então o problema da nossa cidade ele é estrutural sobre 2 aspectos. Sobre o aspecto financeiro, de receita e despesa,
que hoje ele é caótico. E segundo aspecto, ao longo dos anos, Paulo, a cidade deixou de fazer investimentos e manutenção adequada e nós empobrecemos. Eu vou dar 2 dados assim que são um pouco chocantes, né? Apesar de nós termos muitos investimentos em prédios, em construção civil, em bairros nobres, a densidade demográfica dos bairros nobres de Porto Alegre, ela diminuiu. Essas pessoas foram para bairros que são menos valorizados ou foram embora da cidade. Tanto é que Porto Alegre virou a cidade do aluga-se e do vende-se. E ao redor da nossa periferia, em bairros mais acessíveis financeiramente e mais pobres, aumentou a densidade. Porto Alegre empobreceu. E se a gente parar para pensar, a Copa foi em 2014, Paulo. Ela foi anunciada em 2007. As obras iniciaram aqui em Porto Alegre em 2010, 2011. Vamos colocar 2011, 2012, 2013, 2014. Aconteceu a Copa. E as obras não estavam paradas. Passou 2014, 2015, 2016, 2017 e nós estamos em 2018, Paulo. Vamos colocar 8 anos e as obras não foram... Temos 10 obras não concluídas, Paulo. O investimento que foi feito nessas obras foram de 390 milhões em 8 anos. Se a gente for concluir estas obras, e serão necessários 320 milhões. Repito, em 8 anos, passou 4 anos do evento, nós investimos 390 milhões e não concluímos. Para concluir, faltam 320. Então, veja bem, as coisas estão normais? Não. Nós é que amamos tanto a cidade, Paulo, que não percebemos. Então, a cidade, a gente tem que perceber, olha, temos problemas, temos que identificar a doença e tomar o remédio adequado. Mas aí vem aquela situação, prefeito Nelson Marquesan, com referência à Copa, já que o senhor entrou nesse tema. Eu fui um dos críticos, entre poucos que tivemos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, contrários à Copa do Mundo. Eu fui frontalmente contrário. Acho que o general Figueiredo tinha razão lá atrás, quando deixou de fazer a Copa de 86 e disse: vocês já andaram nas favelas do Brasil? Já viram a pobreza brasileira? Como é que nós, um país pobre, que não tem saúde para entregar, entrega uma educação naquela época, precariamente, hoje tudo é pior, né? Como nós vamos fazer Copa? Os anos passaram e de forma muito pior do que tínhamos lá, uma situação muito mais degradada, mas muitíssimo mais degradada, nós nos arvoramos a fazer uma Copa rica. Né? E corrupta. Com estádios necessários e corrupto, né? E eu quero lhe perguntar, o senhor foi a favor ou contra a realização da Copa? Nós fomos contra a realização da Copa, mas de alguma forma, como todo brasileiro, tinha a expectativa e a esperança que ela fosse bem utilizada pelo Brasil. E infelizmente nós não utilizamos a Copa como poderíamos, né? Nós não preparamos o nosso setor industrial, de comércio, para aproveitar a Copa do ponto de vista comercial, né? Do ponto de vista de vender algo do Brasil, e fizemos investimentos... Nós entregamos o país à FIFA, né? E fizemos investimentos... A FIFA deitou e rolou. Absolutamente necessários. Eu diria que 80%, 90% dos investimentos, todos esses que eu me refiro com investimentos públicos, eles não geraram nenhum resultado. E hoje são elefantes brancos, um exemplo de desperdício de bilhões, Paulo, de recursos. Pois é, a ideia que nos venderam, e o senhor sabe disso mais do que ninguém, porque era parlamentar federal, a ideia que foi vendida para a sociedade que a Copa seria bancada pela iniciativa privada, né? Que as parcerias públicos-privadas responderiam pela Copa. No entanto, foi exatamente o contrário do que se viu. Nós saímos fazendo estádios desnecessários, o Beira-Rio era um belíssimo estádio, e se fizéssemos a Copa com o que tínhamos, já seria maravilhoso. Quer dizer, não, mas nós temos que fazer estádios suntuosos. Eu vivi 7 Copas do Mundo, os Estados Unidos investiu 0 em Copa do Mundo. Usou os estádios, adequou os estádios de beisebol, de futebol americano, adequou para o futebol. E foi uma beleza a Copa Americana. Agora aqui não. Aqui nós, a suntuosidade, a maneira como fazer, e aí se viu obras sendo realizadas inacabadas, estão inacabadas, obras que foram mal feitas. Olha aquele viaduto ali que chamo de Mazembe. Você não chama de Mazembe, não? Não, nós não. Não chamo de Mazembe, não?
Não, mas é uma brincadeira. O Abdias do Nascimento botaram até um nome que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, um senador que defendia as igualdades sociais muito bem, mas não para... Do lado do estádio de futebol tinha 500 nomes para colocar. Teve que ser refeita a obra, porque hoje obra no Brasil, elas não se recebem tecnicamente, elas são inauguradas. E foi o que aconteceu aqui. Aqui em Porto Alegre, em todo o país. Não é um problema do Fortunati, foi um problema de todos. E é um problema de todos os governantes. Então, nós estamos aí com problemas seríssimos, mas com um agravante muito sério que é a Copa do Mundo. Até por isso o senhor trouxe esse assunto. A Copa do Mundo degradou ainda mais as finanças públicas. E a situação, então, é de se perceber, né? A situação dessas 10 obras paradas é de se perceber que a cidade não está bem, Paulo. Então, quando a gente identifica uma doença que, para mim, afetou diretamente a minha família, mas quando a gente fala no câncer, né? Tem que identificar o câncer, tem que enfrentar e tem que dizer sim. Antigamente havia um preconceito que não podia dizer que estava com câncer, né? Se tinha um pouco de vergonha, etc. Então, não, se está com câncer... A própria pessoa estabelece um alto preconceito. Então, se está com câncer e se tem que fazer esta medida. O tratamento são 10, 20 operações, né? Situações que tem que se colocar à disposição. Então, não adianta a gente fazer um paliativo, Paulo, porque senão o câncer vai voltar. Então, o que a gente precisa é resolver a situação. A situação de Porto Alegre ela é estrutural. Chegou de maquiagem, já fizemos muitas maquiagens. Não adianta mais. Não adianta. Tem coisas que o senhor não consegue atacar. Por exemplo, não quero atacar, se eu estivesse lá, por certo estaria na mesma situação, usufruindo dos mesmos benefícios. Procuradores do município. De repente se dobrou o número de procuradores por um canetaço, né? E, obviamente, com custos elevadíssimos. Daqui a pouco se comissiona a Fazenda, né, nas cobranças. E pior, os procuradores ainda podem advogar, ainda podem ter suas sucumbências. Né? O que vai fazer com isso, com o direito adquirido? Não tem o que fazer. Olha só, Paulo, a gente confunde um pouquinho no Brasil a questão do direito adquirido. E a gente, durante muito tempo, caiu na conversa mole de uma pequena elite brasileira que se beneficiou em algum momento por populismos de gestores e de políticos, e aí se inventou um direito adquirido muito maior do que ele realmente é. Se a gente for levar ao pé da letra tudo que se fala, que aqueles que foram beneficiados falam que é direito adquirido, nós não mudamos nada, em lugar nenhum no Brasil. E aí vai continuar tudo como está e vai continuar piorando. Então, na verdade, nós temos alterações para fazer. A Grécia jogou para as lendas gregas. Todos os países, Paulo, que se recuperaram de alguma forma, fizeram alterações estruturais. Se tu vai a Lisboa e Portugal, tiveram alterações que foram estruturais, feitas pelo Partido Socialistas. Se fores na Alemanha, foi o Partido Socialista que fez a grande reforma da Previdência, que botou a Alemanha hoje em primeiro lugar do mundo, lá em desenvolvimento, em qualidade de vida, em riqueza. Né? Se tu fores em todos os países que de alguma forma superaram as suas crises, na maioria das vezes oriundas da falência pela má gestão da máquina pública, fizeram reformas estruturantes. E Porto Alegre não vai fugir disso. Se a gente não alterar, Paulo Sérgio, a questão da receita, que é o IPTU atualizado e com valor real, e se a gente não conseguir na Câmara de Vereadores também alterar o sistema de aumento automático da remuneração do servidor público municipal, não tem como controlar esse caos que está na cidade. Nós temos, repito, receita desestruturada e uma despesa que aumenta de forma automática, de forma incabível dentro do orçamento. Exatamente no salário do funcionalismo. No aumento automático, eu não estou falando em diminuição de salário, né? Claro. E nem em retirar alguns aumentos automáticos, mas do jeito que está, Paulo, o que tem hoje na legislação da nossa cidade, já saiu da legislação federal há mais de 20 anos. Em 98 foram retirados várias situações que aqui em Porto Alegre ainda subsistem. E por isso que a cidade está como está. É por isso. A nossa receita é desestruturada e a nossa despesa ela é descabida, ela não cabe dentro do que a gente arrecada. E onde é que acontece essa falta de recursos? É no serviço público, é na saúde, é na segurança, é na educação, é nos investimentos. É no retorno à sociedade. É nas obras da Copa Parada, é nos buracos de rua, é na capina que não foi realizada, que o fornecedor não recebeu. Paulo, eu chego a situação humilhante e mais, ela é
desumana da gente não ter o dinheiro para pagar a merenda da creche, Paulo. Atrasar a merenda da creche porque não tem caixa. Será que uma cidade que quer se considerar sustentável e humana, ela pode permanecer como está? Então, eu reitero, o caminho é arrumar receita, arrumar despesa e fazer parcerias público-privadas, Paulo. Buscar dinheiro privado agora para entregar serviços públicos agora. Não dá para fazer um plano de investimentos para 30 anos, né, Paulo? Porque a gente tem que dar o direito da qualidade de vida agora para o cidadão. O Cremers está lançando mais uma edição da Operação Verão. O Verão com Saúde tem por objetivo avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o nosso veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao litoral. Cremers, estado de alerta pela saúde. A gente fica olhando até para o passado, tem que se olhar para o passado para encontrar algumas razões. Por exemplo, qual é a razão que leva a nós termos um metrô de superfície numa região de baixa densidade populacional, como é a margem do Rio Guaíba? O metrô original, o projeto, era por baixo da Farrapos. Quer dizer, nós degradamos toda a Avenida Farrapos, abandonamos hoje uma área tipo Detroit, quando eu estive lá em Detroit anos atrás, regiões inteiramente abandonadas, a Farrapos está abandonada, e aí não é prefeitura, é mercado, né? O mercado deu as costas para a Farrapos. Por quê? Se tivéssemos metrô ali, não teria acontecido. E saímos com o metrô dividindo cidades ao meio, sem sequer avaliarmos o solo criado. O que vale aquele solo onde está o metrô cruzando, dividindo também Porto Alegre do Rio? Aí as pessoas falam absurdamente no muro da Mauá, que o muro dividiu a cidade do Rio. É bobagem, porque já tem os armazéns, em primeiro lugar, que dividem as cidades. Então vamos tirar os armazéns para as pessoas enxergar o rio, e só temos 800 metros de muro, o resto é Transurb. Então fica se discutindo bobagens e querendo que se invista numa cidade que não tem recursos na destruição de um muro que é, primeiro, necessário e, segundo, não afeta em nada a vida da cidade, até porque o que afeta realmente é o metrô. Então, são erros como esse que destroem uma região e a gente não percebe. A Farrapos está destruída exatamente por uma má execução do Transurb. Então, essas coisas eu acho que a gente tem que se avaliar para não cometer erros no futuro que foram cometidos no passado. Sem dúvida, do ponto de vista estético, de aproveitamento da cidade, né, e de empobrecimento de uma região, o Transurb, se tivesse recursos da época, eu não sei se havia, poderia ter sido feito de outra forma. Né? Quem construiu o Transurb ali queria ser governador do estado. Então, apressou para fazer o Transurb para ganhar pontos da sua candidatura ao governo do estado. E aí hoje a gente tem um grande desafio, na verdade, que não é só ali a questão do cais, né, Paulo? A gente tem 70 quilômetros de orla e o nosso desafio é fazer essa entrega. A gente entregou esse ano passado, na verdade, a licença para o cais Mauá e a gente espera que nos próximos 2 anos a gente tenha em torno de 10 praças ali na beira do Guaíba e a revitalização também de todos os armazéns a que tu te referes, de uma forma, quem sabe, de dar mais acesso às pessoas em relação ao muro, né? Buscando uma outra alternativa. Mas o muro é a orla serve aquela parte interna do muro de estacionamento. E a 800 metros de muro, o senhor vai derrubar o Transurb? Não, claro que não, Transurb não. Nem tem dinheiro para derrubar o muro. Mas o que nós não queremos é falar que vamos ou não vamos, entendeu? Acho que é uma opção que a gente tem de buscar uma alternativa que as pessoas tenham mais acesso ali e mais visibilidade, seja mais bonito. Assim como a orla... Portugal, na orla de Portugal, o senhor entra por um portão e sai pelo mesmo portão. Qual é o problema? Será que nós temos que ter portão ou uma abertura completa para entrar de carro ali ou mesmo a pé? Não, eu não vejo, dependendo do projeto, eu não tenho nenhum preconceito, entendeu? Acho que se pode se analisar alternativas. E também a entrega da orla, depois a gente vai buscar outras opções para os parques ali na beira do Guaíba, mas nós precisamos, sem dúvida nenhuma, Paulo, recursos privados. Investimento privado. Essa é a terceira saída da cidade. O senhor tem que começar a eliminar barreiras, porque não é possível. A nossa cidade, o nosso estado, o Brasil menos, porque tudo é possível em outros estados, aqui não se pode fazer um restaurante na beira do rio, aqui não se pode ter uma marina pública na beira do rio, os ambientalistas vêm para cima.
se criou uma vegetação que não pertence ao rio, até porque tudo aquilo ali é aterramento. Então se cria mitos ambientais para preservar os ideólogos irracionais, né, e não deixar que a cidade se desenvolva. Tudo são barreiras. Nós não incentivamos a parceria público-privada, nós não incentivamos o investimento privado. Na verdade, a cidade construiu essa imagem ao longo do tempo e, mais do que construir a imagem, a cidade colocou na sua legislação municipal estruturas que são inéditas, né? Nós somos talvez um dos poucos municípios do Brasil, se não o único, que proíbe PPP na área de saneamento, da área de água e saneamento. Então, a Corsã no estado está fazendo. Os municípios que têm em todo o Brasil o maior volume de investimentos, a melhor qualidade de água e de saneamento, têm PPP e concessões. E Porto Alegre tem na sua lei orgânica proibição de buscar recursos privados para essa área. Então, nós estamos no esforço, Paulo, e tu é uma pessoa que recebe muitos parlamentares, para que a gente possa retirar, alterar a única legislação, ou uma das únicas, de 5.700 municípios que proíbe. Então, realmente, essa imagem contrária à PPP, ela não é só uma imagem, ela foi ao cúmulo da demagogia e foi colocada esta proibição na legislação municipal. Então, a gente está desde o meio do ano passado com esse projeto, tentando alterar a legislação para que Porto Alegre consiga concorrer, esteja em condições de concorrência com centenas de outros municípios, Paulo, que estão fazendo PPP nessa área para conseguir investimentos. Porto Alegre tem, Paulo, 40%, veja bem, telespectador, 40% do esgoto da cidade, mais de 40%, 44%, não é tratado. Isso é desumano, isso é contra a saúde pública e não podemos considerar uma cidade... Uma cidade que teve uma das melhores qualidades de vida do Brasil. Exatamente, não podemos considerar que temos qualidade de vida e que temos perspectiva de futuro e de trazer empresas e pessoas para cá, quando 44% do esgoto é jogado na nossa sociedade in natura. Então, nós temos que perceber, isso não é com tristeza nem é pessimismo, isso é realidade. A situação que a cidade está e o que realmente precisa ser feito, além de discursos bonitos, além do populismo que nos levou a essa situação, o que precisa realmente, de verdade, ser feito para alterar isso. E uma das alternativas é, Paulo, buscar parcerias público-privadas, seja para o saneamento, seja para a nossa orla, são 70 quilômetros de orla, né, fazer as estruturas jurídicas para receber esses investimentos e a segurança para o investidor, de que ele vai botar ali e vai poder ganhar dinheiro. Tem que poder ganhar dinheiro, Paulo. Não, né? Nós gastamos mais de 60 milhões para fazer a parte da orla ao lado do gasômetro. E aquela estrutura ali não teve um projeto de viabilidade econômica. Então, o restaurante ali não paga a orla, no sentido da manutenção. A gente vai gastar mais de 150 mil por mês em manutenção. Né? Teria que ter tido negócios previstos ali para que eles pagassem a manutenção. A vanguarda do atraso se mobilizaria. É verdade. O senhor vê que eles se infiltram em todos os setores, inclusive nas leis. Eles conseguem entrar na Câmara de Vereadores e aprovar leis que deixam Porto Alegre estagnada. Porto Alegre, em termos de desenvolvimento, hoje é uma das piores capitais brasileiras. Sem dúvida que é. Então, em função da vanguarda do atraso. Os nossos investimentos públicos, Paulo, os investimentos com recursos do Tesouro da nossa cidade são os menores das 27 capitais. Estamos em 20º, nós não temos nem 1% de recurso do Tesouro em investimento público. Investimento é o retorno para a sociedade, é obra, é aquisição do município em favor da sociedade. Isso é o menor, das 27 capitais estamos em 20º. Então, veja bem, ou organizamos as contas ou não organizamos a cidade. E tem coisa assim, aí vamos ao gestor público. Quando ele tem a chance de melhorar, de fazer uma revolução, de arrumar uma área totalmente degradada, ele vai lá, está muito fácil, não pode ser assim. É o caso do meu amigo Fogaça, que eu tive que criticá-lo. O pontal do estaleiro estava aprovado, foi sancionado pelo prefeito Tarso Genro para prédios comerciais, que à margem do rio, convenhamos. Chega à noite, vira uma tristeza, apagam-se as luzes e o eco das luzes, vamos chamar assim, o reflexo das luzes na água torna a cidade mais bonita. Então, nesse aspecto, inclusive, se tentou fazer um projeto híbrido do comercial com o residencial, que era uma reivindicação de toda a região ali.
e aí aprovado na Câmara de Vereadores, depois de ter enfrentado a vanguarda do atraso, aprovou. Vai para o prefeito e ele resolve fazer um plebiscito. Pior, sabendo que perderia, que a sociedade perderia. Porque quem foi votar são aqueles que se mobilizam exatamente essa vanguarda do atraso. Então teve a oportunidade de fazer, não fez. E a área continua degradada há quantos anos? E vai continuar degradada há quantos anos mais? Tudo por quê? Porque se convocou de forma absolutamente equivocada um plebiscito. E poderia ter tirado, né? Que foi sancionado pelo Tarso, puxar para mim esse projeto. Sancionado por José Fogaça. Não, eu tenho que fazer uma crítica a ele, e ele sabe que isso é absolutamente verdadeiro. E já fiz pessoalmente a ele. Vinhos e espumantes para todas as estações você encontra na Vinhos do Mundo, que foi eleita a melhor loja de vinhos de Porto Alegre em 2017. Lá você encontra os melhores vinhos e espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1000 rótulos entre vinhos nacionais e vinhos internacionais. Os nossos, inclusive, são internacionais, né? São mais de 1000 rótulos, quero repetir isso, para você escolher. Escolha nas lojas da Cristóvão Colombo, 1493, dali para o César 203, eu acho que é que o senhor frequenta, que é da Getúlio Vargas, 1135. Gostaria de frequentar mais. Até não vai dar agora para vestir a sandália da humildade, aquela não toma um vinho, fazer igual ao Pedro Simon, que foi fazer aquela... peregrinação a pé, não sei quantos que não. Então, todos nós tomamos o vinho, é bom, não há problema nenhum. Não há problema, eu só não tenho realmente o hábito como eu gostaria de tomar. Infelizmente, estou tomando. Sim, mas também está embretado em quantas horas por dia, prefeito? 12, 13 horas por dia. Na verdade, 13, 14 horas por dia. Tá certo. Bom, nós vamos agora a algumas questões particulares aí, que é fruto de críticas aí, ou trazem resultados, críticas por parte da população e da imprensa. Quando você abre os e-mails, é uma loucura o que temos de críticas aí à gestão da Prefeitura Municipal. Vamos começar por uma bem simples, as pichações em Porto Alegre. Se o senhor olhar para trás, isso aqui é uma homenagem ao cenário do programa Porto Alegre, é um programa para todo o estado do Rio Grande do Sul, para nós 106 retransmissoras e 4 geradoras, mas nós homenageamos Porto Alegre. Se o senhor olhar ali, esse prédio, que fica atrás dessa praça magnífica, que está totalmente fechada, inacabada, se começou uma obra e não terminou, e não foi o senhor que começou, né, e está na sua mão para terminar, o prédio inteiramente pichado. Se o senhor olhou lá, se olhar mais para cima, também pichado. Olha onde é que eles picham, lá em cima. É uma loucura. Isso aí requer recursos para acabar com os pichadores? Na verdade, Paulo, a gente avançou com um projeto de lei que a gente encaminhou em julho do ano passado para a Câmara de Vereadores. Conseguimos aprovar agora no final. A gente vai ter que fazer uma pequena retificação para ampliar o poder da Guarda Municipal. A Guarda Municipal hoje não tem o poder de fiscalização. A Guarda Municipal hoje ela aumentou muito o seu escopo de atuação, o seu treinamento, a sua qualificação e a sua valorização nessa gestão. A gente treinou um número muito elevado de guardas municipais, do ponto de vista de preparo. Estamos buscando recursos, inclusive tem emendas minhas, enquanto parlamentar ainda, destinando recursos para equipar a guarda aqui municipal, só que ela não tinha muito poder. Então a ideia é que a gente possa, alterando essa legislação, aumentar o poder, e nós avançamos numa lei anti-vandalismo, que amplia o poder da guarda e que cria multas que não existiam para quem urinar na rua, para quem defecar na rua, para quem pichar, para quem fizer bagunça. Não, mas acho que tem que ter um pouquinho de consideração com a cidade, né, Paulo? Claro que tem que ter. Eu sou do linha dura, eu acho que tem que entrar pesado. E a gente... Até se perguntou aqui para o promotor, estava aqui o Eduardo Lima Veiga, e o Denir Sequim estava junto, quando vai lá o fiscal da prefeitura tirar os moradores de rua, levar assistência social, vai lá um promotor e impede que leve. Aí o Eduardo diz, ele não pode fazer isso. Essa obrigação é do gestor público, o Ministério Público não pode interferir nisso. Ele pode interferir na maneira como é levado, né? Então, são as dificuldades inerentes a quem quer arrumar as coisas. Então, assim, na questão da pichação, teve um projeto da Mônica Leal que a gente aproveitou
inclusive, e manteve o mesmo valor da multa, né, que aumenta a multa para as pichações. A gente teve várias apreensões no ano passado de pichadores que foram multados, as multas estão sendo cobradas, estamos colocando aqueles que não pagam a multa no SPC, enfim, então a gente está tomando as atitudes necessárias. É óbvio que as pichações em prédios privados nós não vamos limpar, né? A prefeitura não vai limpar. E as pichações em locais públicos, a gente tem que buscar essa mesma dificuldade de limpeza, que é a questão de recursos públicos, escolher prioridades, porque faltam para todas as necessidades. Mas concordamos contigo, estamos de acordo, e a política nossa é de não aceitar isso e de ter uma linha dura. A situação é tão absurda que se uma pessoa, vamos pegar um determinado ladrão que subiu num prédio para assaltar, foi na sacada de uma residência dessas, de um apartamento desse para assaltar, se ele for apanhado e ele disser que, não, eu vim só pichar, ele leva lá um pincel, uma latinha de tinta, para justificar se for preso. Ele é imediatamente solto. Ele nunca vai se identificar como ladrão. Então veja como é absurda a situação que se cria num episódio como esse, que as pessoas sobem lá no 20º andar do edifício para pichar. Né? E a gente fez uma parceria com a Polícia Civil para que o inquérito seja aberto, porque antigamente, como era em tese, né, uma ação de menor dano, não era aberto inquérito, não se investigava e às vezes não se encaminhava ao Ministério Público e às vezes o Ministério Público não ajuizava a ação respectiva em desfavor, né, desse pichador. Então, agora a gente conversou bastante, estamos fazendo de forma estruturada, né? A Guarda Municipal, a Brigada Militar cumpre o seu papel, a Polícia Civil entende, né, que isso é um papel, é uma questão relevante para nós do município, e o Ministério Público também, e as consequências estão sendo dadas. Talvez o reflexo demore, né, Paulo? Porque tu não vai conseguir pegar todos os pichadores, mas quando os primeiros começarem a ser realmente a multa cobrada, os processos de dano ao patrimônio forem realmente chegar no seu final, essas pessoas deverão pensar mais antes de fazer isso, esse desserviço à cidade. No aplicativo Unicred Cartões, você tem toda a exclusividade que sua empresa precisa. Ela está na sua mão, com controle de gastos, segurança nas transações. Participe para otimizar o seu tempo. Baixe o aplicativo na loja do seu celular. Caso ainda não tenha seu cartão empresarial, procure a unidade de negócios mais próxima e converse com um dos nossos gerentes. Unicred, mais valor para você. Vamos entrar, eu me lembrei muito do senhor agora, fui passar o Natal em Nova York, lá com a família do namorado da minha filha. E em Nova York eu vi camelôs semelhantes aos nossos aqui, só que eles são os de flash, né? Eles botam ali aquelas bolsas para vender de todas as marcas, claro que fajutadas, e eu fiquei observando brasileiros comprando, e tinha um gaiato brasileiro que gritava na esquina, "Police!" E o rapaz imediatamente enrolava tudo e virava um saco na mão dele. Aí ele olhava, não tinha polícia, ele botava de novo. Essa situação se repetiu. Deu uma sirene da polícia e o cara recolheu tudo. E nós temos camelôs aqui que sequer tem medo da fiscalização. Por que não se acaba? E não precisa recursos. Eu estou falando de coisas que se fala que não precisa recursos, que é a questão da pichação, que é a questão dos camelôs. Por que não se faz uma limpeza? Por isso que o senhor quer, acho que o Idenir Sequim, que foi talvez o último secretário a ter feito uma grande ação pró-Porto Alegre. Por que isso não se recupera? É por isso que o senhor quer Idenir Sequim, se é que quer, se é que já convidou na secretaria? Vamos responder isso logo adiante. Na verdade, Paulo, tem uma situação dos últimos anos que foi se agravando na cidade, que é uma situação de crise no Brasil inteiro, no estado de Porto Alegre. Nós passamos pela crise mais longa, talvez, da história recente do Brasil, né? E isso tem reflexos. Nós passamos por uma desestruturação financeira do Estado, que levou a uma deficiência na Polícia Civil e na Brigada Militar, do ponto de vista de estrutura e de pessoal, número de pessoas, e isso, evidentemente, que aumentou o crime organizado, como aumentou em todo o Brasil. Aqui também teve uma ampliação desmedida, até pela proximidade com a fronteira que nós temos, enfim, dos nossos vizinhos. E efetivamente houve, de alguma forma,
pela dificuldade financeira, exige recursos sim, Paulo, porque ou tu bota pessoas fazendo essas atividades em um grande volume e contrata mais pessoas, Isso é um mutirão pesado. ou tu efetivamente paga, como se pagava antes, hora extra para a Guarda Municipal. Para ter uma ideia, há uns anos atrás nós tínhamos em torno de 50 fiscais atuando. Hoje nós temos 17 fiscais que atuam na fiscalização. Então, um dos projetos... Dá para unificar as fiscalizações? Aí é que nós estamos avançando nisso, no sentido de fazer um escritório de fiscalização, e precisamos dessa alteração que foi enviada para a Câmara de Vereadores para a gente alterar e passar para os guardas municipais também este poder de fiscalizar. Com este poder ampliado, a gente pode botar aí 200, 300 guardas municipais com mais esta competência e unificar a questão... Aí vem a história do polícia. A questão da fiscalização. A polícia. O guarda municipal acaba tendo um poder. Hoje ele não pode. É o poder de polícia. Hoje o guarda municipal ele vai lá e ele não pode ter nenhuma ação. Hoje o guarda municipal vai com a brigada militar, por exemplo, fechar o inferninho, ele não pode fechar o inferninho. Né? Então a ideia é que a gente possa alterar a legislação para que ele possa efetivamente fazer isso. Né? Isso a gente precisa ainda, além do projeto antivandalismo que passou na Câmara de Vereadores, fazer uma alteração da estrutura jurídica para que isso amplie e avançar nisso. Agora, a gente não consegue, Paulo, em um ano, com problemas estruturais como esse. São milhares de pessoas e não são aquelas pessoas que estão ali fazendo aquele comércio. É a grande quadrilha que movimenta centenas de milhões de reais que fornece aquilo. E que está em todo mundo. E que está em todo mundo e que entrega aquilo. E às vezes ela não é aquele produto, não é nem a fruta. Ele vende a droga junto, né? Ele não é o cadarço, não é o produto que ele está vendendo ali, ele está olhando ao redor. Eu acho que tudo que vende é droga. Né? Então a situação ela é um pouco mais ampla e a gente quer combater de forma estrutural como as pessoas em situação de rua. Elas não caíram de paraquedas de uma hora para outra, né? Foram aumentando por falta de várias estruturas e isso foi se ampliando. Então se a gente fizer uma medida paliativa e tirar uma pessoa ali e não conseguir dar a assistência necessária para essa pessoa conseguir sair daquela situação, Paulo, na semana seguinte aquela pessoa volta. Ou ela não vai nem na semana seguinte, a gente vai colocar ela para um outro bairro, para a porta da casa de outra pessoa. Então o que a gente está tentando fazer, tanto nos comerciantes irregulares, no comércio irregular, como na questão das pessoas em situação de rua, é apresentar uma situação estruturada, onde a gente tenha condições financeiras e operacionais da pessoa que tem, por exemplo, um usuário de drogas que está na rua e que tem algum problema, e a gente, psiquiátrico, em virtude disso, que ele possa ter uma assistência que passe pelos primeiros dias no que se refere à área hospitalar, depois no CAPS, depois eventualmente numa clínica de tratamento intensivo, que a maioria delas são fora de Porto Alegre. Então, se não conseguir dar todo esse caminho, essa pessoa vai voltar e para retirar ele de lá, numa segunda oportunidade, vai ser ainda mais difícil. Sabe que eu falei que me lembro do senhor em vários momentos, não é só por ser meu amigo, é que o seu sucesso é o nosso sucesso. O senhor indo bem na prefeitura, cidade, a nossa cidade é nós que seremos mais felizes. E essa noite, madrugada, eu perdi o sono e estava passando um filme, A Primeira Noite, o nome do filme, que é um filme colombiano, de uma família que saiu do interior da Colômbia, fugindo do narcotráfico, foi para em Bogotá, com 2 crianças. Chegaram, desceram do ônibus, não tinha para onde ir. Aí foram para um beiral de loja. E antes de ir para o beiral de loja, rodaram, anoiteceu. Aí ficaram ali, frio. O rapaz foi preso pela polícia, que não tinha documentos. Foi preso, tiraram os poucos níqueis que ele tinha e ele acabou voltando para reencontrar com a mulher que estava ali com as crianças. Lá naquela zona já tinha lá um carrinheiro ali com lixo e tal, que era o dono da área. Então o cara já se aproximou, já deu papelão para eles, já montou uma barraca para eles naquele beiral e é um filme estupendo, eu recomendo aí, A Primeira Noite, né, que vale a pena ver como é que as pessoas chegam na grande cidade, deixam se envolver pelos já moradores de rua, que são donos de recantos, de cantos, de verdadeiros bairros, né? Como tem ali o nosso viaduto Borges de Medeiros. Então, tudo isso vem de uma degradação social que leva as pessoas hoje para os grandes centros, né? Inclusive Nova York, né? Onde eu vi mais moradores de rua foi em São Francisco, que eu estava com o Idenir Sequim, inclusive, na frente da prefeitura era um mar
uma praça bonita, um dia bonito, estava ali um mar de moradores de rua, né? Verdadeiramente um mar de moradores de rua. Então, essa é uma situação que é uma preocupação mundial. Claro que nós não queremos a nossa cidade, queremos providências para que retire, até para tornar a nossa cidade exemplar. Mas também não é fácil. Nós temos que colocar na sua situação até numa questão de humanidade, né? O que fazer com essas pessoas? Se dá abrigo, eles não querem ir para os abrigos. Na verdade, a gente tem uma grande assim, leque, né? Tem pessoas que estão ali justamente nessa situação, por situação econômica, ou que acabaram expulsas do seu bairro pelos traficantes e acabaram naquela situação. Não podem retornar para aquele bairro, ou outras que vieram do interior e querem retornar para o interior. Então, a gente tem que dar para cada grupo de pessoas que tem cada necessidade, ou retornar para o interior, ou aquela pessoa que está ali por situação econômica, que não se envolveu em drogas ainda, e que tu pode recuperá-la para uma atividade mais rápida, né? Que ela se sustente. É o álcool, né? Começa pelo álcool. Foi o que aconteceu com esse casal lá. E esses que estão com as drogas, né? Já é uma outra situação aí mais difícil, de mais caro encaminhamento e mais estruturado encaminhamento do que esse que pode se viabilizar se a gente der um aluguel social por 6 meses, der curso profissionalizante, que é uma parcela menor. E esses que querem retornar para o interior, né, a gente tem uma série de grupos ali e para cada um deles tem que dar um acolhimento específico. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, retirar durante 15 dias de locais específicos, eles vão retornar para aqueles locais ou vão ser deslocados apenas para outros. Então tem que ter uma estrutura de recepção e de encaminhamento adequado para essas pessoas, Paulo, que é o que a gente está tentando, planejando fazer já para esse início do ano. Sabor irresistível, prefeito Nelson Marquesan. Qualidade que vão lhe surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Tem uma mignon espetacular. Tem em todas as carnes, mas eu estou recomendando aqui as linguiças e salsichões. Uma mignon, uma calabresa, né, forte, né, e uma caseira, tipo caseira colonial, que é extraordinária. Frigorífico Castro, trazendo os melhores alimentos para todos nós. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Raquel Campani, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense e também presidente da Bienal do Mercosul. Doutora Raquel Campani, pelo Instituto Oncológico Kaplan. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Prefeito Nelson Marquesan, nós estamos fazendo esse bate-bola aqui num balanço do ano que passou, da sua gestão e dos problemas da nossa cidade. Claro que são tantos, né? E o telespectador, por certo, traria uma infinidade mais, mas eu quero colocar um que é crucial, né? Os buracos. Eu tenho um amigo meu que tem um carro importado, né, que já é um crime comprar um carro importado com a banda abaixo, ele já quebrou 2 rodas, uma delas eu testemunhei e estava junto. Em um dos buracos de Porto Alegre, entre os milhares de buracos que nós temos. Quantos anos o senhor acha que a gente vai levar para recuperar uma Porto Alegre sem buracos? Que, aliás, Porto Alegre sem buracos nós nunca conhecemos, né? Mas, claro que agora está aumentando, cada vez mais buracos. Eu me lembro que Flávio Carlos Gomes, há muitos anos atrás, lá na Guaíba, na Rádio Guaíba, falava no buraco do comandante. Era a casa do comandante da brigada, que era na Avenida Teresópolis. Na frente da casa do comandante tinha um buracão que demorou meses para consertar. E o Flávio, e o buraco do comandante, quando é que vão consertar? E levou meses. E o prefeito, não me lembro quem era, se era o Dib, acho que era o Dib, na época. Foram anos para consertar aquele buraco. Agora nós
estamos virados na lua, né, de tantos buracos que temos. E veja bem, naquela época nós não tínhamos as despesas de pessoal tão elevadas, nós não tínhamos o número de servidores que nós temos hoje, nós não tínhamos os salários tão elevados e nós tínhamos ainda uma abundância no setor público de recursos, né? Isso, pode lembrar, era outra situação. E mesmo assim não se fazia manutenção e os investimentos necessários para não se ter buracos. Com o tempo, Paulo, esses buracos não foram todos consertados de forma adequada. A manutenção das rodovias foi consertado de forma adequada. A manutenção das rodovias não foi feita de forma adequada e no volume necessário, porque se foi aumentando recursos para a área de custeio da máquina e não de investimento. E a gente foi mantendo as nossas receitas paradas, no sentido de aumentar, e aumentando as nossas despesas, que são despesas de pessoal, que são as despesas irreversíveis, Paulo. Né? Se tu aumentou X%, tu não tem como diminuir, só tem como parar que ela aumente. E os buracos foram saindo das avenidas e indo para a saúde, indo para a educação, indo para a segurança, em decorrência do grande e maior buraco que origina todos os buracos, que é o buraco nas finanças públicas, por onde se escorre e se joga, né, para lugares que não são os adequados o recurso público. Então, a perspectiva, Paulo, tu tem razão, é perguntar quantos anos a gente vai demorar para recuperar essa história de buracos da cidade. Ao longo dos anos, a gente só abriu mais buracos, não só nas estradas, mas em várias áreas da cidade. Então, se a gente não conseguir alterar isso, alterar essa rota, Paulo, eu preciso aqui ser muito sincero. Não tem como fazer tapa-buracos e nem investimento em rodovias se não tiver dinheiro. Ou a gente organiza as finanças da cidade, ou não tem. A situação ela é elementar, ela é básica da nossa cidade. Não adianta a gente ficar conversando sobre situações de serviços agregados quando a gente não faz o básico. Quando não se paga em dia a merenda da creche, quando não se paga em dia os servidores públicos, é difícil a gente conseguir avançar em investimentos e em serviços agregados, Paulo. Então, é muito claro para mim isso. Se a gente não fizer as mudanças que são possíveis, e eu não sou aqui pessimista, eu sou realista, a cidade está numa catástrofe financeira e numa catástrofe estrutural. Por outro lado, e num caminho de resolver isso, tem muita coisa para fazer. Muita coisa que não foi feita e muita coisa que foi feita errada que se pode corrigir. Agora, a maioria delas depende de mudanças estruturais e de votação na Câmara de Vereadores. Bom, a situação... Paulo, deixa eu só repetir. Pois não. Essa votação que eu me refiro não é nada de ideia do Marquesan ou do PSDB ou de um governo. São todos os caminhos de todos os governos no mundo que deram certo e de tudo aquilo que os governos do PT, do PDT, do PMDB, do PP, seja no Brasil, seja nos estados brasileiros, seja no nosso estado ou em qualquer município brasileiro, fizeram ou tentaram fazer para recuperar o seu município. Vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. No ponto final, nós vamos... falamos de tantos problemas e tal. As soluções, o senhor já disse, passam pela Câmara de Vereadores. Né? Mas a gente vê tudo isso, são questões ideológicas, são questões de posicionamento político, dá luz ao prefeito de um partido antagônico. Hoje tem um prejuízo político do amanhã, porque fortalece A em detrimento de B, e aí as coisas vão acontecendo de forma a afetar os resultados que a sociedade precisa. Então fica aquela situação, nós entendemos os problemas de Porto Alegre, mas nós, eu estou falando como sociedade, mas queremos soluções. Então se diz muito, ele foi eleito que resolve, ele foi eleito para resolver que resolva. Mas não depende só do prefeito. Tem coisas, por exemplo, uma cidade limpa passa por todos nós. Não precisa ser só a prefeitura para resolver. Eu acho que nós temos que começar a fazer campanhas de limpeza na cidade,
de cuidados com a cidade. Hoje se joga tudo que é tipo de lixo nas ruas de Porto Alegre. E aí, a questão do lixo ser jogado nas ruas é uma questão da pessoa ser uma pessoa que goste de limpeza, que não goste de sujeira? Não, é uma questão econômica. Na medida que eu estou sujando a cidade, eu tenho que pagar alguém para limpar. Então, no mundo inteiro, assim, nos países desenvolvidos, não se suja as cidades por uma questão econômica. As pessoas não têm essa noção. Até porque grande parte não paga impostos. Então, suja para que aqueles que pagam impostos, e são cada vez menos pagando impostos, né, paguem por aquilo que ele fez de errado. Isso é um absurdo. Acho que essas campanhas, nós, da imprensa, temos que começar a fazer, e com a sua liderança. Temos, sem dúvida, de uma forma geral, e falando, na verdade, a realidade prática, Paulo, a cidade que nós temos hoje, ela foi construída por todos nós, né? E a cidade que a gente quer ter, que cá entre nós, ela é diferente da cidade atual, ela precisa ser construída por todos nós. Não há como fazer tudo isso sozinho. Nós somos os responsáveis por onde estamos e nós, cidade de 1,5 milhão de habitantes, somos responsáveis pela mudança. Eu sei que eu fui eleito e eu fui eleito para ver os problemas, identificá-los e para que a gente possa apresentar as sugestões. Nenhum problema de Porto Alegre está deixando ou deixará de ser enfrentado, Paulo, com a coragem e com a realidade, com a transparência e com a verdade. Só não me peçam para ser demagogo, para ser populista e para vir aqui contar historinhas boas e procrastinar problemas. Eu vou terminar esse mandato, Paulo, provavelmente sem conseguir fazer tudo que eu sei que precisa ser feito. Provavelmente sem conseguir fazer tudo aquilo que a cidade precisa e que eu gostaria de fazer. Mas eu vou terminar com a minha consciência absolutamente tranquila de que tudo aquilo que era necessário ser feito para a cidade mudar e principalmente para a gente melhorar a qualidade de vida daqueles que mais precisam da estrutura pública, tudo isso vai ter sido apresentado para a sociedade. E, como eu disse, não depende só de mim. Bom, nesse aspecto, eu quero me colocar à sua disposição. Vou procurar ser menos crítico esse ano para procurar auxiliar mais até no ponto de vista da conversa com a sociedade. Mas aí nós precisamos do senhor. E precisamos nos comunicar melhor. Que venha mais, que fale mais com a sociedade. Isso aí a gente está se prontificando a fazer. Ninguém vai deixar de fazer isso, porque, eu repito, o seu sucesso é o nosso sucesso. Mas entra aquela questão, você diz, o Marquesan é difícil de lidar, já perdeu não sei quantos assessores, perdeu o braço direito dele, perdeu o braço esquerdo, perdeu as duas pernas e as pessoas foram se afastando. O senhor é um homem difícil, porque eu nunca nem achei um homem difícil. Nós sempre tivemos um excelente relacionamento. Porque sempre nunca foi uma pessoa deseducada, descordial. Sempre tivemos uma conversa franca e objetiva. E acho que as coisas precisam mudar na política. Não esperem de mim tapinha nas costas e, repito, não esperem de mim populismo e nem mais do mesmo. Eu não fiz uma campanha com mais do mesmo. O senhor aliás, não é um bom homem politicamente correto? Eu sou um homem, do meu ponto de vista do que é política, sim. Agora, a política, ela não é a gente buscar... O politicamente correto hoje é dizer o que não se pensa. É dar tapinha nas costas em quem a gente não quer dar. E mais do que isso, Paulo, a politicamente correto e a estrutura da política, ela virou uma forma de tu pegar interesses privados, interesses de partidos, de sindicatos, de políticos que são interesses privados, arrumar esses interesses e achar que você está fazendo política. E política, na verdade, é pegar o interesse público, Paulo, e ter ele como foco, acima de qualquer interesse privado. Isso é, para mim, fazer política. E eu acho que, nesse sentido, eu estou fazendo a política correta. Foi o que eu fiz aqui ao longo da minha carreira, é o que eu tento copiar, imitar e seguir a linha do meu pai, e é o que eu vejo nas pessoas que eu admiro e que eu admirei na atividade pública. E eu não sairia da minha atividade, do meu mandato de prefeito, Paulo, se eu não fizesse assim. Eu repito, nós precisamos pegar o interesse público e lutar por ele, fazer o que precisa ser feito na nossa cidade. E eu repito, isso vai ser apresentado para que a gente possa avançar. Agora, eu sou um homem difícil? Sou, porque eu tenho uma linha para atuar. E como a gente viu ao longo dos anos, Paulo,
e nos últimos anos principalmente, esta linha ética e moral foi muito ampliada. Muito ampliada. E o Brasil está como está. Então não esperem que eu saia fora dessa linha. Nisso eu não sou difícil, eu sou impossível. Então o senhor está se dirigindo ao Rio Grande do Sul de Deus, então, eu quero, a nossa Porto Alegre. Primeiro aqui agradecer o teu convite e da Rede Pampa, obrigado pela... O senhor não é convidado aqui? Aqui o senhor pode botar, tem uma plaquinha ali, Nelson Marquesan Júnior. Pronto, é cadeira cativa. Então agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com os telespectadores de vocês, com a audiência de vocês e convivendo com vocês aqui, muito obrigado. Especialmente nesse início de 2018, que todos nós sempre iniciamos o ano muito esperançosos. Agradecer a quem está nos acompanhando aqui no programa e dizer que os desafios são gigantescos, os desafios são reais, os desafios são verdadeiros e eu realmente queria a compreensão da cidade, não por mim, não por um governo, mas para a gente fazer as mudanças que são necessárias. E para isso precisa sim coragem, vamos ter sim enfrentamentos, porque mudanças doem, mudanças são difíceis, geram insegurança, mas todos nós concordamos que como está, nós não podemos continuar. E precisamos mudanças radicais, eu digo, na raiz dos nossos problemas, porque eles vêm se ampliando, aumentando. Então, eu quero dizer que em 2018 nós vamos continuar com a mesma política da verdade, com a mesma política da transparência, buscando os apoios necessários para que a sociedade possa se mobilizar e o interesse público estar acima de qualquer outro interesse, Paulo. Qualquer outro interesse sindical, partidário, político, individual, de corporações, de setores, e o interesse público, principalmente de quem mais precisa, seja valorizado, respeitado e atendido. Foram essas nossas promessas de campanha. Aliás, se vocês procuraram nas redes sociais de hoje, Paulo, tem lá um ranking dos prefeitos de capitais, e onde nós estamos em primeiro lugar no cumprimento das promessas de campanha de todos os prefeitos das capitais do Brasil, apesar das maiores dificuldades, quem sabe, de todos os prefeitos das capitais do Brasil que nós tenhamos na nossa cidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom 2018 para todo mundo, com muita fé, muita coragem, muita razão e muita paixão pela nossa cidade. Prefeito Nelson Marquesan, produtos Lifar, da Vivas Alt, que é do nosso amigo Júlio Motim, né? Que aí o senhor tem repelentes aí, bronzeadores aí para o seu verão. Embora o senhor não goste muito de sol, aí estão os produtos Vivas Alt. Gosto, só não tive muita oportunidade de desfrutar disso, Paulo, mas gosto bastante. E queremos desejar um feliz 2018 para o senhor, para os seus filhos, o Júnior, o Neto, né? O Neto e o Bernardo. O Júnior é o senhor, o Neto e o Bernardo. Bernardo, que está em Brasília, lá com 9 meses. Isso aí, 9 meses. 9 meses. Então, um beijo aos dois. 9 meses e o Neto, 9 anos. 9 anos. Oh, e queremos lhe desejar sucesso. O seu sucesso é o nosso sucesso. Ninguém pode torcer contra o senhor e desejar que o senhor não seja feliz na prefeitura. O que nós queremos é que o senhor seja feliz. E aqui, eu repito, nós vamos procurar ajudar mais do que criticar, mostrando os caminhos que o senhor está traçando para melhorar essas questões de Porto Alegre. Para isso, o programa está à sua disposição. Muito obrigado, parabéns. Em nome dos nossos parceiros, Vinhos do Mundo, Cremers, Unicred, Frigorífico Castro, Instituto Oncológico Kaplan, Vivas Alt, GBOX, Unimed Porto Alegre, Banrisul Digital, Oserg Sescop, Celulose Rio Grandense, Gimo, FCDL do Rio Grande do Sul, nós estamos desejando de novo um feliz 2018 ao prefeito e a todos nós, gaúchos, porto-alegrenses e brasileiros. Retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste horário, com mais um Pampa Debates. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.